Salve, salve, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso Historiência na área. Boa tarde, Nara. Boa tarde, pessoal. Boa noite e bom dia também. E essa experiência a gente vai continuar com o tema das civilizações indígenas por toda a América, dessa vez a Mesoamérica, falando um pouquinho sobre os astecas. Então, rola a vinheta, Daniel. No programa de hoje a gente vai subir um pouquinho geograficamente. Nos últimos programas nós abordamos os povos incas e agora a gente subiu aqui em direção à América Central. É isso, Nara? Exatamente. Vamos falar sobre os astecas, abordando tanto a engenharia deles, sistemas de construção, agricultura, e o sistema matemático e o sistema de astrologia deles. Perfeito. Então, eu acho que antes de começarmos a parte de ciência propriamente, vale a pena a gente lembrar o porquê dessa região, né? Os povos serem chamados de povos, civilizações mesoamericanas. Essa região onde hoje é o sul do México foi um grande polo de desenvolvimento de civilizações. Então nós tivemos ali os astecas, os maias, os olmecas, os toltecas, entre outras tantas civilizações ali surgidas. Daniel, solta pra gente aquele mapinha, rapidinho. Então vocês podem observar aqui no nosso mapa, em azul nós temos a área da civilização maia, e os astecas, que são nosso objeto de análise de hoje, estão aí nessa parte meio rajadinha, bem no centro, aí entre as cores vermelho e azul. Bom, ao longo então de vários milênios, diversos povos ocuparam essas regiões. E esses povos foram se influenciando cultural, cientificamente, uns aos outros. Então acaba sendo difícil a gente diferenciar exatamente o que é a contribuição científica de um, o que é a contribuição científica de outro, né? Sim, como eles estavam muito próximos, você tem uma absorção cultural deles, e aí você pode até reparar, os calendários deles eram parecidos, sistemas numéricos parecidos, sistemas de construção parecidos, não foge muito do padrão daquelas civilizações. Perfeito. Então a gente pode considerar que houve aí uma espécie de berço de civilizações, ou seja, uma área pequena concentrando o surgimento de diversos povos que desenvolveram tecnologias muito interessantes. Os mesoamericanos são um grande exemplo de como o ser humano é capaz de adaptar a natureza ao seu redor para torná-la ali mais habitável de acordo com a sua civilização. Se destacando os astecas porque eles viviam em uma região praticamente difícil de se consolidar. Era uma região pantanosa, então para poder subir qualquer construção de grande porte era necessário um grande preparo de fundação. Perfeito. Então naquela região ali da América Central, onde hoje em dia é o México, nós temos uma grande quantidade de terrenos vulcânicos, né? Então com montanhas, serras e pântanos, o que dificulta bastante nessa parte da engenharia e da logística. Agora, o que a gente tem como destaques de arquitetura na área da civilização asteca? Então, em arquitetura, lembrando que como a gente já falou, era um terreno pantanoso, então o maior destaque é a fundação que eles fizeram para erguer seus templos, palácios. Eram umas fundações com profundidade de 10 metros, para dentro da terra, com umas pilastras de cerca de 10 centímetros de diâmetro, e com essa fundação mais profunda do que o usual com nossa civilização agora, proporcionava que você tivesse uma base sólida, e aí você poderia construir uma pirâmide de vários metros de altura que não iria afundar. Perfeito. Então, ao invés de procurar outros territórios, eles acabaram adaptando aquela região pantanosa para viverem da melhor forma possível. É interessante também porque eles tinham a tradição da construção de pirâmides, né? Por ali, muito relacionado também aos maias, né? Sim, até a aparência das pirâmides é um pouco semelhante, meio quadradas, e o sistema de escadas para você subir nelas. Vocês podem ver aqui no meio da gente os dois
tipos de pirâmide, né? As pirâmides aqui. A gente vai mostrar primeiro agora a pirâmide maia e agora a pirâmide do tipo asteca. Então vocês observam que ambos os modelos são bem parecidos, são pirâmides de bases aí bem largas e elas não são tão altas assim quanto algumas pirâmides em outras partes do mundo, embora os maias tenham uma tradição aí de algumas pirâmides bem altas, né? Dos astecas costumavam ser ali um pouquinho menores, e no topo da pirâmide nós tínhamos também um espaço aí para os sacrifícios públicos. A maioria das pirâmides serviam para fins religiosos, templos ou algo assim. Perfeito. E lá também eram praticados sacrifícios públicos que, de certa forma, estiveram ligados ao final dessa civilização, né? Os astecas foram conhecidos ali pelos seus vizinhos como uma civilização terrivelmente sanguinária. Eles exigiam impostos em sangue, né? Existia um hábito, uma tradição, por exemplo, de lavar as escadarias das pirâmides com sangue, muito em relação a uma dominância dos povos ali ao redor, né? Os maias, eles, é um ponto interessante, eles não eram ainda exatamente uma civilização formada quando os espanhóis chegaram por volta de 1500, né? Sim, quando os astecas estavam começando a formar o seu império, os espanhóis chegaram e não deu para se consolidar exatamente. Mas a maior maneira que eles conseguiam de dominar os povos que estavam próximos dele era por medo. Então, sacrifícios de povos que não eram da etnia deles era uma das melhores maneiras de se manter a ordem. E isso acaba sendo refletido nas próprias crenças, nas próprias imagens. Eles têm muitas imagens voltadas ao sangue, né? E a órgãos, especialmente o coração, aí como um órgão vital fundamental dentro dessa civilização.